Olá! Sabe, existe uma ideia ganhando muita força por aí, que é a de voltar para o básico, para o tradicional. Hoje, a gente vai analisar isso, mas com um olhar um pouquinho diferente. A ideia é questionar se esse caminho de volta é para rótulos e papéis que já vêm prontos ou se é para algo bem mais profundo, os nossos princípios. Essa frase, com certeza quem está ouvindo já viu por aí. Ela é quase um mantra, apresentado como uma bússola, um norte para a vida e para a família. E ela parece simples, né? Direto ao ponto. Uma fórmula que, em tese, busca harmonia. É um ideal bem poderoso, sem dúvida. E é aqui que a gente começa a nossa provocação. E se o verdadeiro retorno não for para assumir um papel específico, tipo a mulher em casa, o homem como único provedor, mas sim para viver de acordo com princípios fundamentais? Não importa a forma que isso tome na prática. É essa questão que a gente vai desdobrar agora. Ok, vamos fundo nisso. O verdadeiro perigo, como aponta o material que a gente analisou, não está na escolha em si, trabalhar fora ou cuidar da casa. O risco, na verdade, mora na falta de consciência por trás dessa escolha. Ou seja, defender um rótulo só por defender, sem olhar para a realidade do próprio lar, é viver no piloto automático. A solução proposta é exatamente o contrário. Agir com consciência, sabe? Analisando o que faz sentido para o seu momento, para a sua família. Nenhum caminho é uma virtude automática. Para sair desse modo automático, a primeira pergunta prática a se fazer é essa. A decisão que está sendo tomada aumenta ou diminui a minha autonomia? Uma escolha que torne alguém mais dependente, seja emocional ou financeiramente? Bom, essa precisa ser olhada com muita atenção. A ideia é que decisões saudáveis expandem a nossa capacidade de agir, e não o contrário. E essa segunda pergunta, nossa, ela vai ainda mais fundo. Porque uma escolha que nasce do medo, medo de não ser aceito, medo do julgamento alheio, medo de falhar, isso não é um retorno a princípios, é uma fuga. Uma fuga que se disfarça de virtude, o que a torna ainda mais perigosa. Seguindo em frente, para a gente conseguir aplicar esses princípios, primeiro precisamos redefinir o que valor, desafio e proteção realmente significam para muito além do status social. Agora, o que é muito interessante aqui é como isso muda o nosso conceito de valor. Ser valorizada não tem a ver com receber elogio em rede social ou um reconhecimento que vem de fora. É um sentimento interno, profundo, de que a sua presença, as suas contribuições, elas de fato importam no seu ambiente. E isso aqui ilustra a mesma lógica para o desafio. Ser desafiado não se resume a ter uma promoção ou ganhar mais dinheiro. O verdadeiro desafio é o crescimento pessoal, é se mover para além da zona de conforto, evoluir como ser humano. Então, como colocar isso em prática? Com um exercício bem simples. Primeiro, receber. É olhar a realidade como ela é, sem criar histórias heroicas. Segundo, decidir. É focar num pequeno ajuste que pode melhorar a situação em 10%, não numa solução mágica. E terceiro, agir. Fazer algo concreto hoje, não amanhã ou quando as coisas melhorarem. Agora, o que é fascinante neste ponto é como ele redefine a ideia de proteger os filhos. A proteção mais eficaz, veja bem, não vem de isolar a criança do mundo. A verdadeira proteção está na coerência dos pais. Uma criança aprende com o que ela vê o tempo todo. Se ela vê um pai acomodado, aprende sobre estagnação. Se vê uma mãe que não se cuida, que não se valoriza, aprende sobre autonegligência. A proteção real é ver os pais evoluindo e sendo coerentes. E essa pergunta, nossa, ela é um soco no estômago, mas no bom sentido. Ela nos força a olhar para o espelho. Porque nossos filhos estão sempre aprendendo com a gente. Não pelo que a gente fala, mas pelo que a gente faz. O que o nosso exemplo está ensinando neste exato momento. E com isso, a gente chega num ponto crucial. O verdadeiro caminho de volta exige uma virada para dentro. Parar de focar no que o outro deveria fazer e começar a olhar para a nossa própria parte. É muito mais confortável perguntar o que falta no outro, né? Mas a pergunta que gera transformação de verdade é a mais difícil. O que eu preciso ajustar? Onde eu estou em acomodação? A responsabilidade é sempre individual. O caminho de volta começa na gente. Então chegamos a uma síntese, uma forma de juntar todas essas peças e criar uma bússola que seja mais funcional e mais consciente para as nossas decisões do dia a dia. Toda grande decisão deveria passar por estes 3 filtros. Eles não perguntam sobre rótulos, mas sobre consequências. A escolha leva ao crescimento ou à acomodação? Ela fortalece o núcleo familiar? Ela gera mais segurança emocional?
Se as respostas forem positivas, o caminho provavelmente está correto. E essa é a grande mensagem. A ideia de voltar não é sobre regredir para um modelo do passado que talvez nem tenha existido de verdade. É sobre recalibrar a nossa bússola interna, ajustando o nosso norte para o que realmente importa. E com isso, a gente encerra essa análise. O convite final é para uma reflexão. Qual é o seu caminho de volta? Não para uma época ou um rótulo, mas para a versão mais elevada dos seus próprios princípios. O que isso significa para cada um, hoje?